Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de anime, e tivemos aqui, na minha opinião, até agora o melhor episódio de One Punch Man, temporada número 2. Este episódio, que foi o episódio 11, tem dois pontos principais desse episódio, dois ou três na verdade. E o primeiro deles, eu acho que o que foi mais presente no episódio foi a comparação direta entre quatro personagens, que é o Garou, o Death Gatling, o Saitama e o Glass. Começando então aí pela comparação entre Death Gatling e Garou, né? Tipo, se você tá numa tentativa de mostrar que é capaz de alcançar nível de pessoas que estão, digamos, hierarquicamente acima de você, por exemplo, mas ter como objetivo alcançar esses níveis apenas para estar acima na hierarquia ou ser reconhecido, isso não é o bastante para chegar no seu auge. A sua motivação não é tão grande assim. A sua motivação ela tem que ser maior. E essa é a ideia que o Garou mostra nesse episódio. O Death Gatling, ele decidiu reunir assim vários heróis ali classe A e B com a teórica certeza de que isso seria o bastante para derrotar o Garou. Conseguiu o reconhecimento da sociedade de uma maneira geral, que os heróis classe A e B, eles, apesar de não estar na hierarquia alta dos classe S, são tão fortes ou podem ser tão fortes quanto classe S, sabe? Ele tá pensando muito no reconhecimento de que essa questão de eu sou classe A, mas eu posso ser tão bom quanto classe S, né? Ou seja, novamente a gente tem uma preocupação com rankings, coisa que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, e não com o fato de ser herói em si. O próprio Garou fala sobre isso, né? Quando ele reclama: você não deveria estar matando monstro ao invés de estar me caçando aqui? E isso novamente é dito por heróis que não estão na classe S, ou seja, reforçando que ao mesmo tempo que os rankings são injustos ou desnecessários, existe uma grande diferença entre heróis classe S e os outros que estão abaixo. Eles têm motivações aparentemente mais mundanas, mais básicas, assim, digamos. E aí a gente tem uma comparação entre essa questão do Death Gatling e o Garou, quando o Garou pensa sobre as escadas, né, sobre os degraus, né? Ele tem uma imagem de que esses heróis, a classe A e B, eles são degraus para o objetivo dele, de se tornar um monstro. Então você tem que notar nessa parte um pouco a diferença de meta e um pouco que cada um tá abrindo mão, digamos assim. O Garou, ele tem um ideal e ele quer alcançar esse ideal, principalmente porque, como foi mostrado no flashback dele, ele interpretava os monstros muitas vezes como, não como monstros, mas como heróis de fato, dentro dos seus próprios objetivos. Portanto, você consegue fazer uma semelhança entre o ideal de cada um. Ambos estão querendo derrotar inimigos para conseguir uma fama e passar uma mensagem. Só que uma coisa pesa muito a favor do Garou. O Garou está abrindo mão da humanidade dele. E isso a gente pode voltar lá no episódio que o próprio Saitama diz que dizer que é monstro pode indicar que essa pessoa é mais forte do que ele, porque isso é uma coisa muito difícil de assumir. Você desfazer da sua humanidade, se desfazer dela e se considerar um monstro, isso é uma afirmação muito pesada, né? Você está abrindo mão de muita coisa ali. Então você tem a comparação dos dois personagens, de como eles querem alcançar os seus objetivos, que é através de derrotar pessoas importantes, né? Pessoas famosas, digamos assim. Mas o Garou, além do objetivo, ele também está colocando algo na conta. Ele está colocando algo muito mais pesado do que o Death Gatling. Então é uma batalha não só de força, é uma batalha de o quanto você está se doando para aquilo, o quanto você está deixando de ser aquilo que você é para o seu objetivo. Então o Garou abre mão da sua humanidade, mas os heróis não abrem mão dos seus rankings. A gente também tem, depois dessa questão do Death Gatling, o flashback do Glass. Quando ele lembra que ele foi salvo pelo Saitama, talvez ele nem reconheça o Saitama, ele provavelmente não conhece o Saitama. E o Saitama disse algo como para ele: como você pode estabelecer seu próprio limite? Porque o Glass diz: eu tô no meu limite, eu não consigo mais fazer alguma determinada coisa. E o Saitama diz: como você pode estabelecer seu próprio limite? Apenas quando achar que chegou no seu limite, siga em frente, né? Alguma coisa assim. E essa é justamente a questão do Garou nesse episódio. Então você tem uma comparação entre Garou, Glass e Saitama, porque por várias vezes nesse episódio, Garou foi confrontado com o limite dele e ele simplesmente ignorou e seguiu em frente. Então, ficando cada vez mais forte com a própria derrota, digamos assim. Então, quanto mais desesperado ele estava com relação ao próprio corpo, com relação aos seus limites,
mais ele enfrentou isso e seguiu em frente, independente de estar perdendo. Então a gente tem novamente uma comparação entre os personagens, no caso o Glass e o Garou, né, que estão com um raciocínio parecido, de sempre se superar, né? O Glass está nesse raciocínio, está no raciocínio que ele conseguiu abstrair ali da questão do Saitama, mas cada um com seus motivos, e o que está pesando em favor do Garou é, novamente, o que ele está abrindo mão. E aí, abordando uma outra coisa, que foi ali retratada no flashback do Garou, e reforçado na batalha dele com o Darth Gatling, é uma coisa que eu já tô abordando em alguns vídeos, mas que nesse episódio ficou um pouco mais claro, que é um herói só é herói do ponto de vista de alguém. O conceito mais correto de herói, ele é sempre envolvido do ponto de vista de alguém. Por quê? Numa sociedade onde está definido quem é herói, seus rankings, as pessoas elas podem simplesmente ignorar atos heróicos. Então essa é a sociedade, por exemplo, de One Punch Man. O Garou salvou o moleque da sobrancelha. E o garoto da sobrancelha ficou com medo do Garou. O moleque tá tão comprado, ele tá tão dentro dessa sociedade que já diz, esses daqui são os heróis e esses daqui são os vilões, que ele não consegue interpretar o ato heróico do Garou de ter salvado ele. Ele não consegue ver que um monstro, uma pessoa considerada monstro, que é o Garou, salvou ele de ditos heróis. Então ele não consegue perceber isso, não consegue ter essa noção, porque ele está muito dentro da sociedade, está muito comprado já com a questão de essas pessoas são heróis, essas pessoas são vilões. A justiça, então, ela, se já está definido quem é justo, não o que, quem é justo, ela pode ser literalmente enviesada para aqueles que estão nesse papel. Então a justiça não é a justiça em si, ela é o que é feito por quem é considerado justo, ou quem é considerado representante da justiça. O Garou, lá no flashback dele, ele identifica o heroísmo em alguns monstros. E ele não consegue compreender, por exemplo, porque os heróis têm que vencer necessariamente alguém que está defendendo seu povo, que é o caso do monstro que ele citou. Então, para ele, o ato de heroísmo foi considerado do vilão naquela história que ele estava contando. Enquanto para o resto das pessoas, que novamente estão compradas completamente pela questão de essas pessoas são mocinhos, esses daqui são os vilões, né? E que, bom, o monstro não parece humano, então automaticamente isso é incompreensível para essas pessoas. Elas simplesmente aceitam a realidade como ela está imposta, de que heróis são heróis, porque são humanos também, e monstros porque são completamente diferentes, então automaticamente têm que ser eliminados, visto que os heróis estão contra eles. Então, novamente, a mensagem que fica é que herói tem que ser observado sempre do ponto de vista de quem é a pessoa que está sendo salva, ou de quem está defendendo algo com todas as suas forças, e não de quem parece mais contigo ou não, né? No caso, alguém parece mais contigo humano ou não humano, monstro. Basicamente, gente, é uma reflexão direta de papéis sociais e significado de fato. O herói, ele não tem como ser definido pela sociedade, porque ele é sempre herói do ponto de vista da situação. O ato heróico, ele não pode ser classificado. O ato heróico, ele não pode ser colocado como essa pessoa só faz atos heróicos, porque isso é relativo da situação, não tem como você definir isso. E aí, na parte final, a gente teve o início da batalha do Garou com o Silver Fang, que tem uma mensagenzinha legal aí. O Garou disse que o Silver Fang, ele é o seu maior obstáculo para ele ser um monstro. Isso não vou entrar muito em detalhe, porque vai ser abordado melhor no próximo episódio, mas fica claro que a ideia aqui, principalmente pelo que teve de flashback do Silver Fang, o Silver Fang é um empecilho porque é uma parte do Garou que segura a humanidade dele. Não tem a ver com força ou habilidade, porque, querendo ou não, o Garou tem muitas técnicas agora, muito mais do que o Silver Fang. Então, é uma coisa muito mais, aparenta ser, muito mais afetiva e emocional, de que prende ele na humanidade e que é, então, um empecilho do ponto de vista do Garou com relação aos seus objetivos. Então, a gente vai ter uma batalha entre mestre e aluno, não só numa questão de habilidade, mas também numa questão de afeto, uma questão de se o Garou está abrindo mão da sua humanidade e o Silver Fang é um resquício dessa humanidade dele, de quanto ele foi humano, querendo ou não, o Silver Fang conhece a história do Garou, então ele automaticamente é um empecilho pro Garou. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações e também dá uma olhada nos links do comentário fixado, com coisas muito interessantes que você pode ajudar tanto o canal, quanto fazer coisas interessantes para você, como por exemplo um curso, ou então comprar uma coisinha que você esteja querendo, como por exemplo um mangá da Amazon, ok?
É isso, muito obrigado, valeu, falou!